perguntou, pastor, o que é a vida? Eu falei, é um breve momento. Só isso. A vida é um breve momento. Depois logo acaba. Espírito Santo, nós queremos te declarar nessa manhã que tu és bem-vindo no nosso meio. Amém. Que a tua paz, que excede todo entendimento, esteja sobre todos nós. Amém. Abre o nosso coração, abre a nossa mente, restaura a nossa alma, nos ensina a disciplinar a carne. Amém. Queremos dizer que nós só podemos estar aqui porque tu estás aqui. É verdade. Porque senão tudo é só uma reunião, é só falar, falar, falar. Mas porque tu estás aqui, em simples palavras, como o teu servo disse aqui, nos emociona a todos, Senhor. Espírito Santo, tu és invocado no meio do teu povo nessa manhã. Tu és desejado, és querido. Flua no nosso meio. Move as águas nessa manhã tão gostosa. Estamos aqui para te ouvir, para te servir e para juntos aprendermos mais e mais de ti. Que assim seja, que assim se cumpra, segundo a tua palavra que não falha. Amém e amém. Amém, querido. Abra a nossa Bíblia, as suas Bíblias aí no Salmo 23, que é o nosso texto básico de tudo que nós temos falado aqui nessa caminhada. Qual é o objetivo disso tudo? Né? E é só um. Hoje a gente está começando uma série, uma etapa de novos estudos. Eu vou intitular para vocês, mas a base ainda é o Salmo 23, ok? Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Nosso objetivo, amados, não é apenas conhecer o Salmo 23, como já disse aqui várias vezes. É conhecer o Salmo 23, todo mundo conhece, o Salmo do pastor. Né? Salmo do pastor. Agora, poucos conhecem o pastor do Salmo. O nosso objetivo é conhecer o pastor do Salmo e não somente ficar na periferia de conhecer o Salmo do pastor. A palavra de Deus diz a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem entendeu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro? Os caminhos de Deus são insondáveis. São caminhos que nós jamais trilharíamos, porque as nossas mentes estão embaçadas e equivocadas. E hoje eu queria começar a falar sobre isso. Vou intitular essa série de estudos como desassociação. Nós precisamos desassociar muitas coisas que nós associamos, porque nós temos uma lente embaçada e muitas coisas nós olhamos com óculos da tradição, não conseguimos ver a simplicidade do Evangelho. Porque a lente está embaçada. E eu comecei a analisar, a me aprofundar nisso, assistindo um filme. O filme se intitula O Olho do Mal. É um drama. E acontece o seguinte, uma menina jovem é cega e ela precisa de um transplante de córnea. E ela recebe esse transplante de córnea. Uma outra pessoa morre e doa as córneas para ela. E ela recebe aquelas córneas e começa a ver o mundo. Ela era cantora lírica, começa a cantar e começa a ver todos à sua volta. No decorrer do filme, ela começa a ter algumas visões. Ela começa a ver coisas que ela nunca
tinha visto, de maneira que ela nunca tinha visto. E o enredo do filme mostra que havia uma assombração, uma maldição com a pessoa que doou as córneas para ela. Ela começou a ver o mundo com a lente da outra pessoa. E ela via tudo desfocado. Os amigos ela não via mais como amigo, ela via como inimigo. As pessoas mais chegadas, ela via como as pessoas mais distantes. Porque ela começou a ver as pessoas e o mundo com a lente de outra pessoa. Aí no final do filme ela decide o seguinte: ela arranca aquilo e volta a ser cega. Ela prefere não ver, mas não ver. Deixar de ver com seus próprios olhos do que ver com os olhos dos outros. E às vezes nós vemos com os olhos dos outros. Né? Aí é melhor ser cego do que ver com os olhos dos outros. Ou você vê com os seus, mas se vê com os dos outros, você vê desfalcado e errado. Então é melhor ver com o seu, é melhor deixar até de ver com o seu, do que ver com a lente dos outros, e ver desfalcado, e ver errado, e começar a julgar. Esse é o problema de quem vê com a lente dos outros. Né? Eu estive pregando numa igreja agora, quinta-feira, e eu falei uma coisa para as pessoas que eu vi nos olhos das pessoas um escândalo. Eu falei assim: olha, gente, o problema da igreja é que a igreja se envolveu demais com a obra de Deus. Esqueceu de se envolver com Deus. Essa é a grande tragédia da igreja. Se envolve demais com a obra de Deus e esquece de se envolver com Deus. E eu falei assim para eles: olha, a ordem é a seguinte: primeiro Deus, segundo a minha família, e o meu ministério vem a reboque. Porque se eu não estou bem com Deus, eu sou uma tragédia em casa. Se eu sou uma tragédia em casa, é porque eu sou um hipócrita mentiroso. E quem não governa bem a sua casa, não governa bem a de Deus. Se alterar essa ordem, acabou, querido. E eu falei para essa igreja que Deus é tão importante, mas tão, que Jesus ele quebra o protocolo das coisas. Se fosse eu falar o que eu vou falar agora, eu era considerado um herege. Mas graças a Deus foi Jesus que falou, a gente não tem como revogar. Jesus olha para aquele rapaz do Gadareno e vê ele uma mente perturbada, vê uma mente esquizofrenizada. E ele vai e resolve o problema daquele menino, e o menino fala assim: olha, deixa eu te seguir. Aí Jesus falou assim: olha, todo aquele que vier a mim, de maneira eu lançarei fora. Ainda convida a vir a mim. Mas esse cidadão, ele fala: deixa eu te seguir. Jesus: não. Se você me seguir, você vai se envolver com a obra. Volta para casa. Volta para a tua família. Se reconcilia com teu pai, com tua mãe. A tua família está em primeiro lugar. Vai lá, reconstrói a tua casa, reconcilia com a tua mãe, com teu pai, com teus irmãos, vincula tudo de novo. Vai lá na origem que esquizofrenizou a tua mente, restaura a tua casa, fica bem com teu pai, com a tua mãe, com a tua família, e quando você fizer tudo isso, Deus vai estar lá. Aleluia. Glória a Deus. Aí Jesus falou: vai para tua casa. Se fosse eu e você, a gente fala: não segue, mais um, opa, vai encher. Mas as lentes de Jesus não é encher lugar, a lente de Jesus é encher pessoas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nós olhamos para a lente da religião e achamos que igreja boa é igreja cheia. Mas Jesus não acha isso. Se nós olharmos para o ministério de Jesus hoje, com as lentes da religião, Jesus foi um fracassado do ministério. 3 anos, só 12. Um ainda fugiu. Que igrejinha fraca de Jesus. Se a gente passa assim, olha lá, poxa, mas ele só tem 12, já faz 1 ano, já faz 2, já faz 3. Essa igreja de Jesus não cresce. Jesus não é homem de Deus. Não pode ser. Tem unção nenhuma. Tem som na palavra dele, deve ser muito ruim. 3 anos só tem 12. Olha, eu ainda soube. Saiu 1. Está diminuindo. Nas lentes da religião, Jesus perdeu. Sim ou não? Você quer ver um fracasso de bilheteria? Noé. O camarada ficou 120 anos pregando, não ganhou uma alma para Jesus. Foi com uma arquinha vazia, só não foi mais vazia porque o bicho estava lá. 120 anos, só levou os de casa, porque era de casa. Papai, de tanto o senhor falar, 120 anos a gente crê, a gente vai, o senhor no barco. Pode fechar a porta que a gente vai.
Só foi a família. Nas lentes da religião, Noé foi fracassado. Não é verdade? Só levou a família, porque era família. Não levou uma pessoa mais. Se nós olharmos para a lente da religião, o ministério de Jeremias foi um fracasso. Pregou, 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 apanhou, 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 foi parar no poço cheio de lama. Ninguém creu. As lentes da religião nos faz ver tudo misturado, tudo embaçado. Com as lentes da religião, a gente vê pecado em tudo. Por isso que a gente precisa desassociar, desagregar algumas coisas, alguns valores. Sabe daquele evento lá na rua? Sábado. Eu cheguei em um bar, tomar um refrigerante, tinha um pessoal bebendo, fumando, xingando os palavrões ali. Eu entrei, pedi um refrigerante. Aí o moço falou assim: olha, não tem troco. Eu disse: então não tem problema, posso sentar aqui? Eu estou esperando os irmãos passarem aqui. Não, só pode sentar aí. Aí ele veio, me olhou. O senhor é de igreja, né? De igreja? Eu falei assim: eu sou de igreja. Olha, o senhor quer um refrigerante? Eu falei assim: eu quero, mas se o senhor não tem troco, eu falei: não, eu quero dar um refrigerante para o senhor. Muito obrigado. Mas depois eu passo aqui e falo: não tem problema. Aí ele trouxe um copo bonito. Aí tinha os pessoal lá. Aí ele falou assim para mim: o senhor se importa de sentar ali com eles? Eu disse: não importa não. Porque a gente já observou o senhor passando aqui na rua algumas vezes e eles queriam conversar com o senhor. Tá, tudo bem. Aí sentei lá, eles começaram a falar, comecei a falar do amor de Deus, do amor de Jesus, e foi aquela coisa bacana, fiz amizade com os três, e tem cigarro na mesa, e tem cerveja, e eu conversei com todo mundo, abracei com todo mundo. Mas se passasse algum irmão ali, olha o pastor Fernando tomando cerveja e fumando. Só que essas pessoas esqueceram que Jesus é amigo de pecadores. Foi o único título que os fariseus acertaram em chamar Jesus, foi de amigo de pecadores. A gente tem que sentar com esse pessoal. A gente tem que desassociar cerveja e cigarro de pecado. E entender por que essas coisas são pecado e tirar as lentes porque nós achamos que ela é pecado. A Bíblia diz que as coisas em si nada são. O ídolo é só o ídolo. E tudo é puro para os puros. E todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nós associamos cerveja a pecado, porque a cerveja está sempre no grupo de pagode. Onde tem cerveja tem gente fumando, tem gente dançando, tem gente errada. Não é isso? Então cerveja ficou associada a pecado. E cigarro também ficou associado a pecado. Onde tem cigarro, tem prostituição, tem bebedeira, tem viciado. Aí a gente vai pegando esses elementos e vamos agregando eles ao pecado. Como se eles em si fossem o pecado. Essas pessoas bebem, fumam, usam drogas porque a vida delas é essa. Elas são nascidas nesse ambiente que forma essa cultura e elas se entregam a essas coisas. Mas isso tudo é conta do processo. Não é a coisa em si. Mas nós associamos que beber e fumar é pecado. E é. Mas não por causa disso. Porque deixa eu te falar uma coisa. Eu conheço gente espírita que não fuma, que não bebe, que não xinga. E é tão pecador quanto a prostituta da esquina. Porque está divorciado do amor de Deus. Tem casais exemplares. Espírita. Não fuma, não xinga, não bebe. E tem uma vida impecável. Mas essa pessoa que não fuma, não bebe, não xinga, é tão pecador para Deus e está tão separado do amor de Deus como quem está na esquina bebendo, fumando, xingando. Mas nós associamos essas coisas a pecado. E começamos a ter repulsa do pecador. Aí começamos a entrar numa linha dos iguais saudando os iguais. E às vezes nem isso. Deixa eu abrir um parênteses. Às vezes o irmão passa por